Oi, boa tarde. A gente vai começar a webinar agora, né, para falar sobre esse novo projeto que o Instituto Etos está desenvolvendo com a revista Exame. É, e a gente agradece a participação de vocês, o fato de vocês terem aceitado o convite de participar e estar conosco nessa webinar. A gente tem a participação da Cristiane, da revista Exame, e a gente vai pedir para ela falar um pouquinho sobre esse projeto a partir da perspectiva da revista, né? Aqui da parte do Instituto Etos estamos eu, Ana Lúcia Custódio, gerente executiva de gestão para o desenvolvimento sustentável aqui do Instituto, e a Cibele Campos, que é da equipe dos indicadores Etos, né? E é uma pessoa que provavelmente vai estar em contato com vocês ao longo do processo e da participação para o desenvolvimento do guia, né? De inscrição e participação no guia exame. Eu vou pedir para a Cristiane fazer suas considerações iniciais. Cris, você pode falar um pouquinho sobre o projeto? Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, sim. Ah, que ótimo. Então, boa tarde a todos. O objetivo dessa apresentação é falar um pouco mais sobre a metodologia, né, que é a apresentação que a Ana vai fazer para a gente na sequência. Então, eu vou brevemente fazer uma introdução. O Guia de Diversidade surgiu dessa parceria justamente com o Instituto Etos. Tem sido um assunto que a revista tem tratado com bastante frequência, diversidade em diversas reportagens, e a gente constatou que o momento era adequado para justamente apresentar o tema de maneira integrada. A gente já falou muito de mulheres, já falou muito de negros, inserção, enfim, de portadores de deficiência, LGBT. Agora, tudo isso faz sentido, tem uma governança sendo criada em algumas empresas que são pioneiras, e a gente quer justamente mostrar isso, como isso se organiza nessas empresas, quais são as melhores práticas, qual que é o caminho para o futuro nesse tema. As inscrições foram abertas aí oficialmente no dia 6 de julho, mas como eu falei, é um projeto completamente pioneiro, novo. Eu acho que a gente tem que falar bastante e ouvir bastante. Então, a nossa ideia é contar um pouco e ouvir bastante de vocês. Ou seja, dúvidas, questionamentos. A gente vai abrir um diálogo. A Ana vai dar mais detalhes sobre isso, mas é um processo que vai ser bem aberto ao diálogo. Bom, obrigada. Ana, fica à vontade para fazer a apresentação. Obrigada, Cris. Então, só recuperando o objetivo dessa sessão, a gente vai apresentar a metodologia, né, do Guia Exame de Diversidade 2018, que é uma iniciativa pioneira no Brasil, voltada para identificar, reconhecer publicamente as melhores práticas de diversidade e inclusão que as empresas vêm adotando no Brasil, né? A gente tem uma satisfação bastante grande em desenvolver esse projeto, né? É uma iniciativa da Exame em parceria com o Etos. Acho que na história, né, o Etos e Exame estiveram juntos, estão juntos também em outras iniciativas que têm o propósito de fomentar, né, como é a ação das empresas nessa agenda de sustentabilidade. E nesse projeto em especial, a gente também conta com o apoio das principais iniciativas coletivas, né, ações coletivas empresariais voltadas para alguns aspectos de diversidade e inclusão, né, que são a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, o Movimento Mulher 360 e a Rede Empresarial de Inclusão Social. A gente está bastante otimista com relação ao processo, assim, feliz em poder oferecer essa possibilidade, né, de tanto no sentido de reconhecer publicamente as melhores práticas, mas também de incentivar que outras empresas que talvez ainda não estejam olhando para a diversidade possam encontrar um caminho
para adotar práticas que façam sentido e que sejam positivas nessa área, né? Aqui um pouquinho só para a gente recuperar, né? O Instituto Ethos é uma organização que nesse ano de 2018 comemora 20 anos de existência, né? Um instituto que busca promover no Brasil a sustentabilidade, a agenda de responsabilidade social, a atuação responsável das empresas, né? A nossa missão é mobilizar, é sensibilizar, apoiar as empresas para que elas adotem melhores práticas de gestão socialmente responsável, entendendo que elas têm um papel, né? As empresas têm um papel de ser parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa, né? A gente, desde o início, né, da nossa atuação aqui no Brasil, a gente vem trazendo para as empresas um olhar sobre a diversidade, né? Então, a gente desenvolve uma série histórica do perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e suas ações afirmativas, que é um instrumento que nos ajuda a compreender um pouco sobre esse estágio, né, de como as empresas vêm lidando com a questão. E a última edição do perfil foi lançada em 2016, né? E a gente tem com o Guia Exame a possibilidade de atualizar esse panorama, né? E aí eu vou explicar um pouquinho melhor como isso vai se dar. E além disso, a gente desenvolve ações, né, no âmbito do grupo de trabalho Empresas e Direitos Humanos, com os indicadores Ethos e outras publicações, vem também auxiliando as empresas em torno dessa agenda de diversidade. O guia, ele nasce, então, partindo dessas experiências anteriores, né, nessa área de diversidade. Então, a gente desenvolveu e criou a metodologia que vai ser usada no Guia Exame de Diversidade 2018, a partir da nossa ferramenta, né, os indicadores Ethos, que se propõe a apresentar para as empresas um caminho de evolução para as suas práticas, né? Quem conhece os indicadores sabe, mas acho que é importante trazer essa informação. Toda a avaliação que parte dos indicadores Ethos segue uma proposta de estágios e de níveis de maturidade de uma determinada ação para um determinado tema, né? Então, o questionário do Guia Exame, que a gente vai usar nesse processo de avaliação, ele, além de reconhecer as práticas, vai apontar qual é o nível de maturidade das empresas em torno dos temas de promoção da diversidade e inclusão, né? A gente parte da proposta de estágios e de níveis dos indicadores, mas a gente fez uma adaptação. Então, a gente vai trabalhar com 4 estágios. Um primeiro de cumprimento tratativo inicial, que é uma questão relacionada à conformidade, né, à legislação, à conformidade a regras de autorregulação, né, iniciativas e práticas pontuais, políticas, procedimentos e sistemas de gestão e eficiência. Né? A gente entendeu nesse processo que era importante garantir uma boa avaliação, ao mesmo tempo que também permitir uma facilidade, né? Otimizar o processo de aplicação dos indicadores, né? Então, a gente trabalha nessa edição com 4 níveis de maturidade. O questionário ele foi criado a partir dos guias temáticos que a gente desenvolveu com aqueles parceiros que eu mencionei, né? Então, a gente parte dos indicadores que foram desenvolvidos em parceria com o Movimento Mulher 360, que são os indicadores Ethos do Movimento Mulher 360 para a promoção da equidade de gênero, os indicadores que a gente desenvolveu com o CERT para a promoção
da equidade racial, né? E aqui é importante esclarecer que o CERT e o Instituto Ethos desenvolvem juntos, né? Promovem juntos a coalizão empresarial para a equidade racial e de gênero. A gente também, esse ano, lançou o guia para a inclusão da pessoa com deficiência em parceria com a Rede Empresarial de Inclusão Social, né? A partir do conteúdo desenvolvido para esses guias e mais algumas propostas de ação que a gente já vinha desenvolvendo aí com o Reinaldo Bugarelli, posteriormente com o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, a gente também trouxe um olhar sobre a questão dos direitos LGBT para a metodologia de avaliação que vai ser usada esse ano, né? Além dos e aí é importante esclarecer e dizer que a gente tem o plano e vai iniciar um processo de desenvolvimento de um guia de aprofundamento temático também, em parceria com o Fórum LGBT, né, com o foco no respeito e na promoção dos direitos das pessoas LGBT. Além dos guias, né, dos indicadores ethos, a gente traz também na metodologia o perfil, né? A gente incorporou nesse processo um levantamento que vai nos ajudar a entender como, na prática, as empresas também estão trabalhando a questão da diversidade, da promoção da diversidade e da inclusão, né? Então, é a combinação de uma avaliação mais qualitativa das práticas, das ações que são desenvolvidas pelas empresas, com uma avaliação também quantitativa do desempenho das empresas em todos esses aspectos que eu vou agora apresentar para vocês, né? Então, o conteúdo da avaliação, ele segue, quem conhece, né, os guias temáticos, eles seguem uma proposta muito similar, né? Então, a gente trabalha indicadores em 3 dimensões: a dimensão visão e estratégia, abordando as estratégias para a promoção da diversidade e inclusão; na dimensão de governança e gestão, como é que se dá a relação de diversidade e governança, né? E aí a gente está pensando em espaços de tomada de decisão, em estrutura, né, mais participativa e inclusiva. Trabalhamos o tema da cultura organizacional, que muitas das vezes é um ponto frágil nos processos de inclusão, né, ou de inserção. As pessoas, elas entram, elas são, de alguma forma, têm a oportunidade de se inserir em uma determinada organização, numa determinada empresa, mas isso não se reverte ou não... a questão cultural se torna uma barreira, né? Então, nas relações pessoais que são estabelecidas dentro da empresa, dentro da organização. A gente adota também, aborda a questão do desenho universal, né, que é um olhar sobre a acessibilidade mais abrangente, no sentido de que o desenho dos espaços, da tecnologia que está a serviço e está disponível para os empregados, os produtos que são desenvolvidos, eles precisam ter um olhar para todos, né? Eles precisam ser pensados com a possibilidade de que uma pessoa com deficiência, um adolescente, uma criança, um idoso também possam usar da melhor forma os espaços, os produtos, enfim, a gente aborda a questão do desenho universal nesse indicador. A gente traz também a questão da inclusão, né, a gestão da inclusão na cadeia de suprimentos, entendendo que as empresas têm um papel importantíssimo de influenciar a sua cadeia de fornecimento com relação a essas agendas, e que ela pode também conseguir fazer com que os fornecedores adotem as mesmas ações. Ao mesmo tempo, ela pode valorizar, né, nos seus processos de compra, empreendedores que representem, que tenham também
diversidade em si, né, que sejam empresas administradas de propriedade de mulheres, empresas de propriedade de negros, empresas de propriedade de pessoas com deficiência, né? Então, isso também a gente aborda nos indicadores, e um olhar sobre a outra ponta, né, da cadeia, que é na relação com clientes e consumidores, como é que ela traz a diversidade nos seus processos, na sua relação, no seu atendimento a clientes e consumidores, né? Na dimensão social, a gente tem um indicador que ele vai trazer um olhar sobre as ações de promoção da diversidade e equidade, e logo em seguida a gente vai trazendo questões mais específicas relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência, à promoção da equidade de gênero, à promoção da equidade racial e à promoção dos direitos LGBTI+, né? Então, a gente entende que com esse questionário a gente vai poder avaliar o nível de maturidade das empresas com relação a esses diferentes aspectos, né? Numa perspectiva do que elas estão desenvolvendo de forma mais abrangente e interseccional, né? Um olhar que combina, né, a ação para diferentes aspectos de diversidade, ao mesmo tempo que também a gente vai garantir, vai ter um olhar sobre as especificidades, né? A gente fez uma seleção inicial com esses focos, né, de inclusão, entendendo que são as ações que as empresas normalmente vêm desenvolvendo, né? A gente sabe que há aspectos que estão sendo mais trabalhados do que outros, mas a gente parte com esses 4 recortes, né? E a ideia é que, como a Cris mencionou no início, a gente vá desenvolvendo, vá aprimorando, vá dialogando com as empresas, e isso também vai influenciando os próximos processos de desenvolvimento dessa iniciativa, né? Como eu mencionei para vocês, além da identificação das ações, né, das práticas que são medidas a partir dos indicadores, daqueles pontos que estavam apresentados no slide anterior, a gente vai avaliar também o perfil da diversidade da liderança e dos quadros funcionais, né? A gente sabe que é um desafio para as empresas a coleta de dados relacionados a isso, né? Então, nesse primeiro ano de avaliação, a gente determinou que o peso, né, da avaliação dos dados quantitativos vai ser menor do que o peso das práticas, né, da avaliação das práticas, numa proporção de 30 para as questões e para o levantamento quantitativo e 70 para as práticas que ela vai apontar, né, que a empresa vai indicar que já realiza, né? Então, para essa primeira edição, a gente entende que vai precisar até compreender qual é o desafio que as empresas têm com relação a essa coleta e monitoramento de dados, né? Então, por isso, a gente determinou essa proporção. A gente vai, então, combinar a avaliação dos dados qualitativos e dos dados quantitativos e vai chegar ao desempenho geral por empresa, né? A ideia é que a gente faça uma análise do desempenho geral, do desempenho setorial, né? Entendendo, tendo massa crítica e tendo um universo que nos permita fazer isso, a gente vai fazer uma avaliação também setorial e por aspecto de diversidade, né? Então, a gente, a partir dessa análise, vai identificar quais são as empresas que se destacam, né? E aí a gente vai poder reconhecê-las ou pelo seu desempenho geral, ou pelo seu desempenho e destaque no seu setor de atuação, ou por a sua ação voltada para a equidade de gênero, para a equidade racial, para a inclusão da pessoa com deficiência e na promoção dos direitos LGBT, né? A gente, como a Cris mencionou,
no evento que a gente realizou na semana passada, né, de abertura desse processo, a ideia é reconhecer, quanto mais empresas a gente puder reconhecer, melhor, né? Mas a gente também quer destacar aquela que de fato tem trabalhado, né, com mais consistência e com mais abrangência a questão da diversidade, e essa empresa vai ser a vencedora do Guia Exame de Diversidade 2018, que é o maior destaque da publicação. A gente está trabalhando com um cronograma que parte, né, da abertura do processo na semana passada, um café da manhã que a gente realizou com as empresas. As empresas terão até o dia 31 de agosto para enviar os seus questionários preenchidos, né? Então já está disponível para as empresas a inscrição e a participação nesse processo, né, com a data limite de até 31 de agosto para envio dos questionários preenchidos, e considerando dados qualitativos, né, das práticas, e os quantitativos também. A gente tem entre setembro e outubro análise de desempenho, né? Então é a seleção das empresas que vão participar da etapa seguinte de apuração jornalística, né? E aí é importante mencionar que as empresas que não forem selecionadas para a etapa seguinte, elas não vão ter seus nomes divulgados, então vocês têm a garantia da confidencialidade, né, da participação. A partir dessa seleção, nós vamos para uma etapa seguinte, que é a de apuração jornalística. Então, os jornalistas da Exame vão entrar em contato com as empresas, vão fazer entrevistas, vão, de alguma forma, trazer evidências, né, de que as informações prestadas são, de fato, como a empresa avaliou na sua autoavaliação, e vão confirmar os melhores desempenhos e destaques para a etapa seguinte, que é a validação com especialistas, né? Os resultados eles vão ser compartilhados com especialistas que estão ligados àquelas organizações que eu mencionei, né, as redes, as ações coletivas em torno da agenda de promoção da diversidade e inclusão. A partir daí, né, dessa avaliação dos resultados, das práticas, a Exame vai escolher a vencedora da edição de 2018 do Guia Exame de Diversidade, né? E aí também a gente vai ter os casos e as práticas, como eu mencionei, setoriais e por recorte de diversidade também. O processo de inscrição, como eu mencionei, ele já está disponível. A gente vai usar para isso a plataforma dos indicadores Ethos, né, que está, enfim, possibilita a aplicação de diferentes questionários, a autoavaliação e comparativos, né, a partir do desempenho das empresas. Para fazer essa aplicação, é preciso fazer um cadastro de usuário. Nessa apresentação que vai estar disponível para vocês, vocês já conseguem ter acesso à plataforma dos indicadores Ethos. Então, é preciso fazer um cadastro de usuário, posteriormente fazer um cadastro da empresa, e aí a gente vai, aqui do Ethos, fazendo o acompanhamento da entrada da sua empresa, enviando instruções para sua participação, disponibilizando também uma planilha para ajudar a coletar os dados, né, tanto os dados das práticas como os dados quantitativos, né? A partir, então, dos cadastros, né, sendo aprovados, o cadastro da empresa, o cadastro do usuário, você vai ter acesso à plataforma, vai selecionar a opção autodiagnóstico. A partir da seleção do autodiagnóstico, você vai selecionar o questionário do Guia Exame de Diversidade 2018 e já vai começar a responder o questionário.
As respostas elas são salvas automaticamente na plataforma, né? O preenchimento dos dados quantitativos ele pode ser feito a qualquer tempo. Então, na própria plataforma você vai ter a opção dos relatórios de responder o questionário qualitativo. Quando a gente fala qualitativo, a gente está se referindo aos indicadores e aos estágios. O quantitativo, você vai conseguir baixar uma planilha, né? E aí eu esclareço, você consegue tanto baixar pela plataforma, como você vai receber por e-mail essa planilha, né? Aí você vai selecionar em que formato você prefere, né, trabalhar, e aí você consegue a planilha de dados quantitativos, você consegue fazer o upload do arquivo e o próprio sistema ele já vai distribuir os dados e vai também fornecer relatórios dos dados quantitativos. No caso dos quantitativos, aquilo que não tiver disponível, a orientação é que as empresas deixem os campos de resposta vazios, né? E a gente faz a orientação de que vocês usem, né, o tempo que a gente está falando de 1 mês e meio, né, que está disponível para fazer a aplicação dos indicadores para já ir coletando também esses dados e conseguir participar, enviar todas as informações no período até 31 de agosto, né? As empresas que aplicam, e aí independentemente de ser associada ao ethos ou não, elas vão receber um relatório de diagnóstico individual, com os comparativos, com as médias consolidadas de todas as empresas participantes, e a gente faz um alerta, né, assim, uma orientação com relação ao uso do relatório de diagnóstico aqui. Como no caso do processo do guia, essa informação ainda vai ser apurada, né? Então, a gente vai fazer a apuração, a gente vai fazer uma análise considerando as questões qualitativas e quantitativas. Depois a gente vai fazer uma apuração jornalística. Então, a gente faz o alerta de que os resultados definitivos, eles só vão estar disponíveis no final do processo, que é com a divulgação dos destaques e da vencedora do guia, né? Então, a gente pede que vocês aguardem até o fim do processo pelos resultados finais, né? Para usar as informações que forem geradas e que estiverem disponíveis no relatório de diagnóstico. Todo o processo de participação é gratuito, né? Então a gente conta com a participação e a adesão das empresas, né? Porque é importante que a gente entenda mesmo, né, de fato, como é que as empresas estão avançando. E é um instrumento, né? A gente entende que o guia e esse processo é um instrumento também que ajuda na melhoria, né, das práticas e das ações, né? Às vezes as pessoas podem se preocupar, do tipo, eu não vou participar porque talvez a gente não consiga ser finalista ou a gente não vai conseguir passar dessa vez, desse ano. Para nós, é importante que, mesmo que você entenda que a sua empresa talvez não esteja preparada ou não esteja totalmente adequada, é importante que ela participe desse processo, ela entenda como as demais estão se comportando e ela tenha o relatório de diagnóstico individual também para guiar as suas ações, né? Como é que elas podem melhorar as suas ações a partir daí. A gente hoje está realizando esse webinar. A ideia, a proposta é que também em 30 de julho a gente realize o webinar, né, com esse mesmo foco para falar, esclarecer dúvidas com relação
ao guia. E no dia 17, o webinar acontece às 15 horas também, né? E no dia 17 de agosto, às 9 da manhã, a gente vai realizar aqui na sede do Instituto Ethos uma roda de diálogo para tratar, né, sobre a gestão da diversidade, a promoção da diversidade e o que as empresas estão fazendo, como elas podem avançar. Mais informações sobre essas atividades e para fazer as inscrições estão disponíveis no site do Ethos. Para as empresas que querem, né, desenvolver os seus, estão com dúvidas no próprio processo de inscrição, a gente tem esse contato, né, e com esse horário de atendimento, tem alguém disponível para dar orientações para a sua participação no processo, né? E como eu mencionei, a ideia é que nas atividades, no webinar e na roda de diálogo também a gente possa conversar sobre o processo, a gente possa esclarecer dúvidas e auxiliar as empresas para que consigam participar e consigam estar conosco ao longo desse processo da primeira edição do Guia Exame de Diversidade 2018. A apresentação é essa, a gente agradece e agora acho que é importante abrir para as dúvidas. Não sei se a Sibeli já recebeu alguma dúvida, e a gente pede que vocês enviem as dúvidas por escrito. Então, a gente está aqui no chat, a gente pede... com relação ao envio, a gente no pós-webinar a gente vai enviar a apresentação para os participantes e no hot site do guia a gente também pretende subir essa apresentação para vocês acompanharem. Em quais etapas o nome da empresa será divulgado publicamente? Oi, Thalita, a divulgação dos nomes ela só vai acontecer em dezembro, né, que é quando a gente faz a publicação do guia, né? Então, a divulgação dos nomes, como eu mencionei, considera aquelas que forem destaques, né? Então, seja o destaque setorial, seja por aspecto de diversidade, e a vencedora, né? Então, em dezembro, quando for a publicação oficial do guia. A gente parte de uma ideia de que o ranking ele precisa de uma massa crítica para ser publicado, né? Então, como é a primeira experiência que a gente tem do guia, a gente vai precisar entender um pouco o que a gente vai receber como amostra para determinar editorialmente se a gente vai ter um ranking ou não, né? Para deixar um pouco mais concreto, queria trazer um pouco da experiência que a gente teve com o Guia de Sustentabilidade, por exemplo. Ele existe já há 20 anos. No começo, quando a participação das empresas ainda era menor, que 20 anos atrás, afinal, o tema estava iniciando no Brasil e ganhando corpo, a gente publicava uma lista de 10 melhores empresas. Não havia um ranqueamento entre elas. E isso foi o que a gente, a partir da amostra na época, achou que era o mais sensato a se fazer. Então vai depender muito, como a Ana falou, da massa crítica que a gente vai ter de respostas, né? A ideia, mais do que o ranking, a ideia é dar visibilidade para as boas práticas. Então a gente pode fazer premiações setoriais e ao mesmo tempo também dar destaque para boas práticas por grupos, seja mulheres, LGBT, negros. A gente, enfim, o importante dessa história toda é que a gente não quer dizer exatamente essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira. Mais do que isso, a gente quer dar visibilidade de boas práticas em setores diversos. Acho que esse vai ser o nosso norte, né, Ana? Isso, é isso mesmo. E aí, Thalita,
comentando o que você traz, né, com relação à inibição da participação das empresas. A gente quer que seja um processo e a gente construiu de uma forma para permitir um engajamento e adesão, né, das empresas. A gente não quer de forma alguma constranger, né, ou apontar fragilidades, né? A gente quer destacar aquelas que podem servir como exemplos para as demais empresas, né? Empresas que de alguma forma já enfrentaram desafios, né, com relação à agenda de inclusão e de diversidade e que podem, compartilhando a sua experiência, podem de alguma forma contribuir com uma melhoria e com a ação de outras, né? Então é muito o sentido que está permeando todo esse trabalho, né? A gente quer destacar os bons exemplos e a gente quer um engajamento das empresas, né? Então, é uma preocupação nossa também, né? Não causar constrangimentos, não inibir a participação das empresas. A gente recebeu aqui uma pergunta sobre se o questionário vai estar disponível offline, né? Então, as empresas que forem se inscrevendo, elas vão receber o questionário numa planilha, então elas vão ter acesso às perguntas, né, antes de entrar na plataforma e responder. Então, sim, as perguntas estarão disponíveis offline. Com relação à pergunta do Rodrigo Fernandes, ele fala que gostaria de ajudar na forma quantitativa através dos cadastros que ele já possui no caráter racial. O CERT já participa. Eu não sei se você está se referindo ao e-social, mas a gente pode conversar com mais detalhes com relação a isso. A gente tem o seu contato. E aí a gente vai entrar em contato com você também, Rodrigo, para conversar e entender um pouco melhor do que você está, ao que você está se referindo. Mas a gente vai entrar em contato com você, né, para entender e para ver como é que a gente pode aproximar com essa outra proposta e iniciativa. A Thalita pergunta se haverá auxílio, eventos de vocês presencialmente diretamente nas empresas. A gente não previu o que eu entendo da sua pergunta são eventos in company. A gente não previu, né? A gente tem essas atividades que vão ser realizadas aqui no Ethos, né? Virtualmente e presencialmente. A gente não previu, mas a gente entende que em alguns casos as pessoas que estão nas empresas, talvez precisem de um maior apoio para conseguir participar do processo. E aí, nesse sentido, a Cris compartilhou também um e-mail, né, que é o diversidade@abril.com.br, e aí a gente pede que aquele apoio específico, né, aquela necessidade que você talvez já esteja antevendo que vai precisar de algum outro apoio, que vocês nos informem, nos contatem e a gente vai avaliar o que a gente pode propor, né? Uma nova sessão, um novo momento presencial, enfim, a gente vai avaliando e devolvendo para vocês como proposta. O Caio da Jacobs Engenharia pergunta quem deveria ser o responsável para fazer esse processo, que ele não tem relação com a RH, e se qualquer pessoa pode fazer isso, teria que ser o RH da empresa a conduzir esse processo. Se vocês olharem, né, quando a gente está falando da proposta, do guia e da metodologia, a gente sim trabalha questões relacionadas à inclusão de empregados e a relação que tem uma relação maior com recursos humanos, mas a proposta ela é um pouco mais abrangente, né? A gente está falando de estratégias, a gente está falando de governança, a gente está falando de desenho de produtos, então não é obrigatório que o profissional de RH
seja o responsável por fazer responder, né? O que a gente assume e quando a empresa opta por participar desse processo, ela tem uma autorização formal, né, da empresa de participar. É do conhecimento da liderança a participação no processo do guia, e a pessoa que está fazendo e conduzindo esse processo tem autorização da empresa para conduzir isso, né? A gente não tem a necessidade de ser um profissional de RH ou a pessoa responsável pelo RH, mas a gente entende que é fundamental ter uma autorização da empresa e o conhecimento, né, prévio da sua participação nesse processo. A Heloísa pergunta do porte das empresas, né? Então, a gente não delimitou, empresas de quaisquer porte podem participar desse processo, né? Então, a gente delimita que a participação é de empresas, né? Então, a gente tem um foco em organização, nas pessoas jurídicas constituídas como empresas, e não outros tipos de organização. A gente não tem nenhuma restrição com relação ao porte, né? Então, empresas de quaisquer portes podem participar. A Thalita pergunta quais serão os impeditivos para que a empresa não prossiga a partir da primeira etapa. O que a gente vai selecionar como segunda etapa são aquelas que se destacaram, né? Então, a gente tem um olhar sobre o desempenho médio geral, né? Então, empresas que apresentam uma consistência no seu desempenho com relação às questões abrangentes de diversidade e com relação aos seus destaques, aos recortes de diversidade. Então, a gente vai selecionar aquelas que tiverem um melhor desempenho médio e consistente, né? Então, a seleção para a segunda etapa considera isso, né? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta com relação ao impedimento, mas o critério que a gente está usando como seleção para uma etapa seguinte é o desempenho e os melhores desempenhos, aqueles que se destaquem nessa primeira autoavaliação. O Rodrigo Fernandes pergunta se os funcionários dito minoria vão responder algum questionário para ver a veracidade das perguntas respondidas pelas empresas. Excelente a sua pergunta, né? A gente discutiu um pouco sobre isso, que é como é que os empregados percebem as ações que as empresas adotam, né? Nessa primeira edição, a gente não vai fazer esse olhar cruzado, né, entre a percepção do funcionário e a ação adotada pela empresa. Mas a gente entende que sim, pode ser uma melhoria para próximas edições do guia, né? A gente entende que trazer o olhar daquele que de alguma forma é o beneficiário de uma ação da empresa pode agregar muito valor sobre essa avaliação, né? Então, para essa edição a gente não vai ser possível fazer isso, mas a gente avalia a possibilidade de trazer para próximas edições. E aí, eu não sei se vocês acompanharam o que a Cris trouxe com relação ao porte. Eu não tinha visto o que ela tinha escrito, mas ela traz, né, se a gente tiver uma massa crítica relevante, assim, com relação a empresas de menor porte, a gente também pode fazer destaques com relação a isso, que pode ser bastante emblemático, inclusive, né, porque a gente entende, aqui no EDS, pelo menos, a gente tem uma percepção que a diversidade em empresas de menor porte, ela pode até ser
ela pode ser algo mais consistente ou algo que se dê de uma forma, não vou usar a palavra natural, mas ela pode acontecer e ela pode se dar de forma mais significativa, né, em empresas de menor porte. Seria muito interessante trazer um olhar sobre isso, mas a gente depende muito também da participação, né, e da massa crítica que nos permita fazer essa avaliação. A Thalita está perguntando se em dezembro, caso não chegue numa colocação desejada, se é possível solicitar que o nome da organização não seja divulgada. Então, é isso mesmo, assim, as empresas que não forem ou não passarem de uma etapa para a etapa de apuração jornalística, ou as empresas que passarem pela apuração jornalística, mas não chegarem a ser destaques, elas não vão ter os seus nomes divulgados, né? Então, a gente tem e garante, né, a confidencialidade dessa informação. As empresas que não forem reconhecidas publicamente por conta das suas práticas, as que não entrarem no guia, elas têm a nossa garantia de que seus nomes não serão divulgados. A gente gostaria de saber se vocês têm mais alguma questão. Não sei se... Cris, você quer fazer alguma consideração final? Ana, acho que só reforçar que tem 2 canais abertos diariamente para dúvidas. Um é o telefone, que a gente já passou, né? Mas repetindo, é o 3037 2344 em São Paulo. Agora a gente tem um e-mail também, que é o diversidade@abril.com.br. E estamos abertos aí, dúvidas, questões, sugestões. Acho que a ideia é abrir o diálogo mesmo. Sim. Então, a gente já vai encerrando, né, a nossa webinar. A gente fica à disposição, né, por esses canais que a Cristiane trouxe, né, tanto para atendimento de dúvidas, e é o nosso desejo, né, do Instituto Ethos, da Exame, que as empresas participem, né, estejam conosco nesse processo, que tem o seu valor, né, de reconhecer as melhores práticas, de dar destaque às ações que vão sendo desenvolvidas, mas que a gente entende que, mais do que isso, é permitir que haja uma melhoria, uma mudança e uma transformação cada vez maior, né, que abranja mais e mais empresas, né? Então, para a gente alcançar isso, a gente vai precisar da participação de vocês, e como eu mencionei em alguns momentos, a gente está muito à disposição para apoiar esse processo nas empresas de vocês, né? Então a gente fica à disposição, agradece a atenção, a participação de vocês e conta com a participação no processo do guia. Muito obrigada, boa tarde.